revista alegou que a W Series poderia ter se vendido melhor caso tivesse explorado o sex appeal das suas 18 pilotas. Eu debato esse assunto mais no vídeo a seguir. Pra quem não me conhece, eu sou a Natália de Vivo e esse é o Elas na Pista. Pessoal, tudo bom com vocês? Comigo não tá nada bem com essa bomba que caiu hoje nas redes sociais de que essa revista, que eu não vou dar o nome, eu não quero dar o ibope, se vocês quiserem, tá lá nas redes sociais, vocês podem procurar no meu Twitter, tá lá, mas eu não quero mais dar ibope pra essa revista. Enfim, ela falou que a W Series talvez não teria terminado a última temporada, não teria desaparecido, sendo que a W Series nem desapareceu, caso tivesse explorado o sex appeal das suas 18 competidoras. A gente sabe que as mulheres no esporte, elas são sempre preteridas, elas são vistas como inferiores, são piores do que os homens. Seus jogos, torneios, disputas, corridas, o que for, são sempre menos interessantes. Os patrocinadores sempre preferem buscar os homens do que as mulheres. E agora, com mais esse grandíssimo exemplo, a gente vê que apesar do grande caminho que a gente percorreu, ainda tem uma enorme jornada, uma enorme batalha que a gente precisa continuar batalhando. A gente sabe que algumas mudanças, grandes mudanças na verdade, foram feitas nos últimos anos, não apenas no esporte a motor, mas no mundo de uma maneira geral, em relação às mulheres. A gente tem visto mais inclusão, a gente tem visto mais aceitação, mas claramente ainda não é o suficiente. Bom, essa revista, como eu disse, eu não vou citar o nome dela, ela fez uma matéria falando sobre a W Series, é uma revista voltada a mais o lado comercial, do lado de marketing da Fórmula 1, do automobilismo, mas mais para a Fórmula 1. E falando que a W Series não soube se vender bem, porque ela não explorou mais esse lado sensual e até sexual das competidoras. Bom, eu acho que as coisas começam a ser explicadas porque ela foi criada lá em 2003 e no início, quem foi seu grande apoiador e colega do cara que criou a revista foi ninguém menos que Bernie Ecclestone. Apesar dele não concordar com algumas coisas que eram escritas, ele falou que a pessoa dessa revista, ela entendia esse lado comercial da Fórmula 1 como ninguém. Por outro lado, Max Mosley, que era o presidente então da FIA, da Federação Internacional de Automobilismo, não era a favor dessa revista, barrou eles no paddock por muito tempo, mas depois houve uma reaproximação e eles começaram a cobrir a Fórmula 1. Pois bem, quero que se dane essa revista, vamos ao que importa, que é esse artigo. O título é: a W Series poderia ter se vendido melhor? E a linha fina, a linha de apoio. Muitas pessoas acreditavam que o maior trunfo da W Series era o sex appeal das 18 pilotas, mas as competidoras nunca foram exibidas à mídia da maneira que mulheres em alguns outros esportes, como o tênis, são. Isso foi um erro ou apenas uma abordagem realista de como o mundo é em 2022? Então aqui a gente já vê essa visão totalmente arcaica do autor. Ele não teve nem a pachorra, não teve nem a coragem de se identificar quem escreveu esse texto. Ele então vê que as mulheres estão ali apenas para agradar os homens, para serem belas, para se venderem sensualmente, como as dos tênis. Vamos lembrar que as mulheres dos tênis, elas não estão lá sendo sensuais e sendo sex appeal e tudo mais. É o uniforme delas. As meninas do vôlei de praia, por exemplo, elas usavam biquíni. E, cara, teve uma época que elas falaram que jogar de biquíni, obviamente, é muito desconfortável. E houve um grande bafafá, porque não, que absurdo, sendo que homens podem jogar de bermuda, camisetão. Então, a partir daí, só nisso, só de comparar essas competidoras com as jogadoras de tênis, falando que elas se vendem sensualmente, já é errado. Mas enfim, daí eu separei alguns trechos desse. A gente não teve a matéria completa, a gente não pôde ler a matéria completa, mas só pelo pouco que eu consegui ler, eu já achei assim, parabéns, nota 0. O desaparecimento da W Series tem recebido a culpa por algumas pessoas de marketing pela falta de... Eles colocam sexual. Eu quero entender que eles queriam falar sensual, pela falta de sensualidade da categoria, não da falta de sexo da categoria. Porque se a gente for olhar ainda por esse lado, que a categoria não vendeu sexo, fica ainda pior. Mas calma que piora. Muitos patrocinadores têm usado o sexo, aqui eles usaram sexo mesmo,
em seu marketing de maneira de sucesso e algumas vezes há usos óbvios de imagens sensuais e muitos sentem que esse é o mercado que a W Series deveria ter abraçado e feito seu próprio. Patrocinadores usam imagens sexuais há muito tempo para atrair atenção a produtos como perfumes, roupas e artigos de luxo. Enquanto ter campanhas de marketing com apelo sexual pode ser uma escolha arriscada em 2022, pode ser uma coisa arriscada, né? A gente usar o corpo de uma mulher para tentar promover alguma venda, a gente usar uma mulher de biquíni, de roupas sensuais para vender um carro. Por que não, né? Isso ainda funciona nos dias de hoje. Cara, daí eles ainda colocam essa pérola. Sexo vende porque atrai atenção. Pessoas são designadas a anotar a informação sexual relevante, então propagandas com conteúdo sexual são notadas. Excelente, não é mesmo? Se essa é a ideia geral do artigo, imagina ler ele inteiro. Vamos começar, são muitos os pontos problemáticos, mas começando pelo ponto de que a W Series é a partir de 16 anos. Então, a pessoa desse texto está implicando que garotas, meninas de 16 anos que ainda não atingiram a maioridade devem estar posando sensualmente, devem explorar o sex appeal de pilotas de 16, 17 anos, de pilotas menores de idade. Não vamos entrar por esse lado, porque senão isso vai ficar muito mais obscuro. Vamos continuar apenas pelo lado de usar o sex appeal de uma categoria. Bom, que tipo de mentalidade é essa? De que faltou sexo, faltou o apelo sexual, faltou o apelo sensual da W Series. Pelo que eu saiba, as pilotas não estão lá para serem modelos, elas não estão lá para serem sensuais, elas não estão lá para serem apenas um rostinho bonito, um corpinho legal, posando de biquíni, lingerie, o que for, pro senhor que está escrevendo esse texto. Elas estão lá para colocar o capacete, um macacão, sentar no carro e acelerar. Elas estão lá para serem pilotas, elas não estão lá para venderem o seu corpo. Ah não, mas porque talvez se... Cara, o que ver 18 meninas de biquíni vai ajudar na W Series? Onde que isso vai ser favorável para a categoria? Aonde que isso pode trazer mais marketing? Muito pelo contrário, isso pode ser totalmente um tiro no pé. Poxa, então quer dizer que a W Series não está preocupada na categoria, não está preocupada em corridas, está preocupada em se vender como uma categoria sensual das pilotas. As competidoras que estão lá, elas não querem chegar um dia na capa, sei lá, desfilar pra Victoria's Secret, desfilar pra, sei lá, qualquer coisa. Elas querem chegar na Fórmula 1, elas querem chegar na Indy, elas querem chegar em categorias de ponta. Elas não querem ser modelos, elas não querem ser mulheres sensuais, elas querem ser pilotas profissionais. Então, o que usar biquíni, fazer ensaios sensuais, ensaios sexuais, explorar esse lado sensual delas vai ajudar na carreira delas. Não vai trazer marketing, não vai trazer ajuda. Isso é um pensamento extremamente arcaico. Ainda nesse artigo incrível escrito nessa revista, eles reclamaram da falta de grid girls. Você vê que coisa, né? Chega até a ser surpreendente eles terem reclamado disso. Que anúncios sensuais eram amplamente usados nos anos 80 e 90. Detalhe, né, que esses anúncios sensuais das patrocinadoras, né, de Fórmula 1, tipo Marlboro e tudo mais, eram sempre com mulheres. Mulheres em roupas de banho, roupas de baixo. Então por que os homens também não fazem isso? Poxa, será que um piloto que tá aí sofrendo pra conseguir patrocínio pra correr, ele também não poderia usar desse sex appeal dele pra tentar um patrocínio, pra tentar usar o marketing, pra tentar conseguir correr uma temporada na Fórmula 2, por exemplo? Por que são só as 18 meninas menores de idade da W Series que precisam fazer isso? Vamos tentar colocar os pilotos também, tem tanto piloto aí que não pode correr porque não tem dinheiro, tá sofrendo, ficando aí no meio do caminho, não tá conseguindo chegar na Fórmula 1 ou se manter na Fórmula 1 porque não tem os custos. Então por que eles também não tentam usar desse sex appeal deles, fazer umas fotos de sunga, de roupas de baixo? Eu acho que poderia dar certo, não é? Porque se vale para as meninas da W Series, que são menores de idade, não vai valer para homem também, não é? Mas aí a gente chega em um outro ponto.
Porque quando uma mulher, qualquer mulher, ela elogia a aparência de qualquer homem que esteja envolvido no automobilismo, seja de um jornalista, um chefe de equipe, um piloto, ela sempre é criticada. Sempre falam que ela só assiste porque, quer ver 20 homens bonitos. Porque só assiste porque acha o Charles Leclerc bonito. Só assiste porque acha o fulaninho gostoso. Porque ela não sabe quem foi o campeão da temporada de 1973. Porque ela não é uma fã de verdade. Mas não. Então, quando é pra assistir a W Series, as meninas estão lá apenas para serem pedaços de carne. Porque as mulheres não podem assistir Fórmula 1 e achar um piloto bonito. Mas os caras assistem a W Series e reclamam que elas não têm o sex appeal, que elas não são exibidas pela categoria, que a categoria não as usa como um marketing sensual, afinal, o sexo vende, como disse o artigo. Então, assim, por que as mulheres não podem elogiar um piloto, mas o senhor desse texto, ele pode falar que a W Series errou em não sensualizar as suas pilotas? Por que são 2 pesos e 2 medidas? A gente sabe por quê. Mas enfim, as meninas estão lá apenas para serem pedaços de carne, para mostrarem a pele delas, ou elas estão lá pelo mesmo motivo dos 20 pilotos de Fórmula 1, sentar no carro, acelerar e mostrar o talento? Não sei, eu não posso ser uma mulher e achar o Lewis Hamilton um homem bonito, porque aí eu não sou fã. Mas eles podem pedir para a W Series sensualizar e sexualizar as suas pilotas, mais uma vez, muitas menores de idade. E bem, né? Quando a gente vê esse tipo de artigo, a gente pensa, pode ter sido um deslize muito grande. De uma revista, de um autor, não se sabe, mas não, essa revista ela é podre há muito tempo. Ela já acusou Charlie Whiting, que era o diretor de provas da Fórmula 1, em deixar a categoria mais perigosa. Falou que o Lewis Hamilton usou novamente a carta do preconceito. Sim, o único piloto negro que sofre ataques assim constantemente. Além de um artigo inteiro falando mal do Matt Bishop, que era um assessor de imprensa abertamente gay, um dos únicos, eu acredito, envolvido na imprensa da Fórmula 1, envolvido, né, na categoria, que era abertamente gay, abertamente homossexual, falava, batia na tecla sempre. Ele trabalhou na McLaren, trabalhou na W Series, trabalhou na Aston Martin, e no artigo acabaram com ele, acabaram com o Sebastian Vettel, falaram que ele odiava o Fernando Alonso, enfim, detonaram ele. Mas daí chega a cereja do bolo, que foi um artigo passando um pano enorme para ninguém menos que Nikita Mazepin, falando que o que aconteceu com ele em 2020, no final de 2019 para 2020, foi um incidente que esse incidente a gente lê como um assédio, já que ele pegou no seio de uma menina sem o seu consentimento e rindo, postando nas redes sociais. Eles escreveram que foi engraçado, uma diversão inocente. Nem mais nem menos, e a garota pensou nada sobre Nikita ter posto. Aqui a gente se pergunta, né? Então eles devem conhecer a garota, né? Pra poderem escrever isso, que ela não se importou, ela não achou nada do Nikita Mazepin ter postado. Eles, no mínimo, perguntaram pra ela, né? Pra terem escrito isso, no mínimo eles perguntaram pra ela. Mas eles continuaram. Uma reação muito exagerada por um incidente pequeno. Apenas um assédio postado nas redes sociais. Mas de novo veio a cereja do bolo. O autor, ele ainda relatou um episódio de quando ele tinha 17 anos, ele estava dirigindo seu carro e recebeu um carinho mais quente da sua namorada. E daí ele foi parado pela polícia. Primeiro, qual a relevância de se colocar isso num texto? E segundo, isso é consentido. O Mazepin pegando no seio da menina não foi consentimento, foi contra a vontade dela. Durante todo o vídeo é possível ver ela tentando afastar a mão do russo. É até triste a gente ter que ficar explicando o que é, né? Consentimento e o que não é consentimento para pessoas que teoricamente são adultas, que teoricamente são jornalistas, escritores esclarecidos. Mas infelizmente a gente tem que explicar o que é consentimento. Pois bem, né? As redes sociais bombaram de muitas críticas, muitas, inúmeras, muita gente que eu sigo. E a Carol Polita e a Cibele são 2 amiguíssimas minhas.
elas deixaram a opinião delas sobre isso. A Carol falou, é frustrante pra caramba quando a gente acha que as coisas estão melhorando. Um artigo que acha que pra mulher ter visibilidade no esporte ela precisa vender o corpo, e fica ainda pior quando a gente lembra que muitas são adolescentes. A impressão que eu tenho é que damos um passo pra frente e 3 pra trás. É simplesmente desesperador. Já a Cibs, ela colocou que o sentimento dela é de revolta muito grande, que é até difícil colocar em palavras. Essa ideia de que a mulher precisa agradar ao olhar masculino para ser bem-sucedida, que só vale se você for sexualizada ou explorada de alguma forma, e noje demais. Tem 2 pontos que ela quer destacar, que a W Series tem pilotas de 16 a 17 anos e a revista está sugerindo a sexualização delas, menores de idade, como se fosse uma coisa normal. A outra é a lesbofobia, quanto texto bota que mulher deve existir para atrair e agradar homens, e ignora as pilotas que são lésbicas. Não que seja certo com as heterossexuais. Só aponto essa questão porque fala diretamente comigo e quase não vir ser comentada. E isso é, de fato, um ponto extremamente importante. Enfim, dava pra fazer um texto de 5.000 palavras e ainda não falar tudo que causa ódio nessa situação. Então, assim, o vídeo já está extremamente longo. Tem tanta coisa que ainda dá pra falar. Eu não quero mais me estender muito, porque um vídeo quase 20 minutos. E é isso, sabe? Quando a gente pensa que a gente já avançou, quando a gente vê Daytona no final de semana, tiveram tantas mulheres, a Bia Figueiredo esteve lá marcando presença, ela tirou foto com a Lindsay James, tirou foto com a Beth Paretta, a gente teve mulheres correndo, a gente teve também a Corrida dos Campeões com a Jamie Chadwick. Então, assim, enquanto a gente acha que as mulheres estão ganhando espaço, muita gente ainda só enxerga as pilotas, as esportistas, como pedaços de carne que têm que ser sensualizados e sexualizados para conseguirem conquistar o seu espaço. E na verdade nem é conquistar um espaço, né? Eles acham que é conquistar um espaço, mas ser sexualizado na verdade é perder esse espaço. Por muito tempo, as mulheres na Fórmula 1 eram enxergadas apenas como pedaços de carne mesmo, porque eram as Great Girls, estavam ali só para agradar. Teve muito rebuliço, teve muito bafafá, teve muito comentário quando elas saíram. Mas hoje a gente vê tantas jornalistas sendo exaltadas, a gente já viu mulheres sendo chefes de equipe, hoje a gente vê tantas estrategistas recebendo tanta atenção, como esquecer da Hannah Schmitz, a gente tem Angela Pullen também ganhando grande atenção. Então, assim, aos poucos as mulheres vão ocupando sim os espaços, mas às vezes parece que é dar murro em ponto de faca, porque quando a gente dá tanto avanço, tem essas pessoas que escrevem para revistas publicadas, que teve apoio do chefão da Fórmula 1, que vai para paddock, que vai cobrir a Fórmula 1 em loco, que escreve esse tipo de coisa. Bom, pessoal, desculpa pelo vídeo tão extremamente longo, de fato eu não ia conseguir falar pouca coisa. Quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam, comenta tudo, eu quero ler o que vocês acharam desse absurdo, compartilha com amigos de vocês também, pra eles darem opinião. Não esqueça de deixar muito joinha, compartilha esse texto, esse vídeo com todo mundo, vamos espalhar isso, vamos mostrar o absurdo que tá a situação. Também, se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece com as mulheres dentro do esporte a motor, não esquece de se inscrever, e você também pode me ajudar financeiramente com o botão valeu que fica embaixo dos vídeos, e também se tornando membro para ter vídeo exclusivo todo mês. Bom, pessoal, por hoje é só. Valeu e até a próxima!